Qual foi a coisa mais idiota que seu filho te convenceu que era uma boa ideia? Quando meu filho tinha 7 anos, ele chegou em casa da escola um dia completamente empolgado com a ideia de cultivarmos nossos próprios vegetais. Com uma energia digna de uma palestra do TED, ele disse. A professora contou para a turma que isso era bom para o meio ambiente, fácil de fazer e economizaria muito dinheiro para a família. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse, pai, vamos ser fazendeiros. Eu pensei, bom, ensinar jardinagem pode ser um projeto legal para a gente se conectar. Vai tirar ele das telas, ensinar responsabilidade, e quem sabe até fazê-lo comer alguma coisa verde. Ganha-ganha, certo? Então ele fez um plano numa folha de impressora e disse que precisávamos transformar o quintal. De alguma forma, isso virou eu gastando mais de $500 em suprimentos. Terra, sementes, fertilizante, ferramentas, canteiros elevados, caixas de compostagem, luvas, uma mangueira e uma estufa que dizia ser profissional para todas as estações, mas veio numa caixa que parecia ter sido atropelada por um caminhão. Passamos um fim de semana inteiro destruindo o gramado e plantando vegetais que ele insistia serem de primeira linha. Cenouras, tomates, pepinos, espinafre e algo que ele chamou de alface arco-íris, que até hoje tenho certeza que não existe. Jake mesmo desenhou a planta do jardim. Ele insistiu que os pepinos tinham que ir no fundo porque precisavam de espaço para se esticar, e que as cenouras precisavam estar cercadas de cebolas para proteção, o que não fazia o menor sentido, mas parecia científico bastante para eu não discutir. Ele até fez buracos numa mangueira velha e a passou pelo jardim como se fosse um sistema de irrigação artesanal. Vazava por todo lado, mas ele chamava de tecnologia de gotejamento avançada. Na primeira semana, ele estava lá todos os dias depois da escola, checando o solo, conversando com as plantas, me dando atualizações diárias como se estivesse gerenciando um time de estagiários vegetais. Aí chegou a segunda semana. Perguntei por que ele não tinha ido mais pro jardim. Ele me olhou com a maior confiança do mundo e disse: a professora disse que a gente só precisava começar um projeto ambiental. Não precisava terminar. Fiquei ali, parado, com a pá ainda na mão, coberto de terra até o cotovelo, com a mangueira furada escorrendo água nos meus pés. Tive que pedir para ele repetir. E ele, com a tranquilidade de quem achava que tudo estava sob controle, falou de novo. A gente só precisava iniciar, pai. Só mostrar a intenção. Tirei uma foto e entreguei na aula. Tirei um A. E ele saiu da sala. Ah, sim. Me deixou ali sozinho no campo de batalha, cercado por fileiras de alface arco-íris imaginária e brotos de espinafre que nunca iriam ver a luz do dia. A. Foi isso que eu ganhei com $500 em suprimentos, um fim de semana de dor nas costas e um quintal que parecia um episódio fracassado de reality show rural. Claro que eu tentei manter o projeto por mais um tempo. Achei que, talvez, se eu desse o exemplo, ele se reanimaria. Durante 2 semanas, eu fui o agricultor relutante de um terreno que eu nunca quis cultivar. Regava as plantas, tirava as folhas secas, até comecei a pesquisar vídeos no YouTube sobre compostagem e como lidar com lesmas sem veneno. Mas ele? Nunca mais apareceu no jardim. Falei com ele várias vezes. Jake, lembra do nosso projeto? Ah, pai, agora estou mais focado em astronomia. A gente vai construir um foguete com garrafa PET na próxima aula. E eu, idiota, ainda respondi, legal, filho. Como se meu lombo moído por causa das pedras do quintal não estivesse gritando. O cúmulo foi quando choveu por 3 dias seguidos e o sistema de gotejamento avançado que ele inventou virou uma piscina lamacenta no meio da horta. As cebolas começaram a apodrecer. Os tomates murcharam. As cenouras simplesmente desapareceram na lama. O que sobrou das tais alfaces arco-íris atraiu formigas. Muitas formigas. Uma colônia inteira que se mudou para debaixo da estufa profissional para todas as estações, que mais parecia um saco plástico preso com fita adesiva. Cheguei ao ponto de receber um alerta da Associação de Moradores. Seu quintal está impactando a estética do bairro. A estética. A vizinha da direita me parou na calçada para perguntar se eu estava passando por alguma coisa. Eu queria responder que sim, estava passando pelo luto da minha dignidade. Comecei a fazer um inventário mental de tudo que tinha comprado, a luva que rasgou no segundo uso, a pá que entortou porque bati numa pedra tentando arrancar uma raiz de dente de leão, os sacos de adubo que agora estavam virando abrigo de gatos vadios. Até a estufa, aquela que prometia aguentar ventos intensos, voou no 3º dia de vento forte, bateu na cerca do vizinho e virou abrigo temporário de 2 guaxinins. Um deles me encarou com a mesma cara do meu filho quando me disse tirei um A. Foi nesse momento que percebi que não era só um projeto de pai e filho. Era um golpe emocional. Meu próprio filho me tinha usado como executor de uma missão escolar temporária. E pior, com um nível de manipulação digno de um CEO em treinamento. Um dia, sentado na varanda, olhando para o que tinha se tornado uma versão triste e enlameada do Jardim do Éden, ele se aproximou com um novo folheto na mão. Pai, o que você acha de adotar galinhas?
Foi aí que levantei, respirei fundo e respondi. Jake, se você botar uma galinha nesse quintal, ela vai me ver chorando todo dia. Ele achou que eu estava brincando. E, sinceramente, talvez estivesse um pouco. Mas também não. Porque ali, entre restos de pepino e o que eu acreditava ser uma plantação zumbi de espinafre, estavam as ruínas do que deveria ter sido uma lição de responsabilidade. Agora, toda vez que vejo uma salada, penso em quanto me custou. Literalmente. E se um dia ele quiser plantar outra coisa, vou olhar bem nos olhos dele e dizer: só depois de você colher tudo o que deixou morrer. 2 semanas depois do incidente das galinhas, ele apareceu com um projeto novo em um sistema de captação de água da chuva. Trouxe um desenho mal feito num caderno de matemática, com setas apontando para uma calha e um balde. Disse que era sustentável. Eu já estava começando a desenvolver um leve tique nervoso sempre que ouvia essa palavra. Vai economizar água, pai, disse ele, com aquele mesmo brilho nos olhos. O brilho que, na prática, significava mais trabalho para mim e mais matéria-prima pro caos. Mas dessa vez, eu me segurei. Disse que não ia comprar mais nada, que o projeto do jardim ainda estava me custando noites de sono e um cheiro persistente de adubo que impregnou minhas unhas. Ele me olhou como se eu tivesse matado o espírito de um koala. Saiu andando com o caderno debaixo do braço e não falou comigo pelo resto da tarde. Ótimo, pensei. Um pouco de drama era até saudável. Talvez servisse de antídoto pro ego dele, que estava inflado desde aquele infeliz. Mas a verdade é que não durou. No dia seguinte, encontrei ele no quintal, tentando amarrar um balde de sorvete vazio numa calha improvisada com um cano velho e fita crepe. Ele nem olhou para mim. Tá tudo sob controle, pai. Eu devia ter deixado. Devia ter voltado para dentro e fechado a cortina. Mas meu cérebro, ainda com resquícios da culpa paterna, me empurrou até lá. 30 minutos depois, eu estava com uma chave de fenda na mão, tentando aparafusar um suporte de madeira meia-boca na lateral da casa, enquanto ele me explicava que a água coletada podia ser usada para revitalizar a alface. Revitalizar a porcaria da alface arco-íris. Que, aliás, agora parecia uma alface comum e morta, misturada com ervas daninhas que eu já nem tinha mais forças para arrancar. Aconteceu o inevitável, o balde caiu. Encheu d'água numa chuva fraca, a fita cedeu e ele virou direto no canteiro onde os tomates tentavam resistir à morte por afogamento. Eu gritei um palavrão que ecoou pelo bairro. O vizinho do lado, aquele que adora parar a grama às 6 da manhã de sábado, me lançou um olhar de julgamento. Eu não me importei. Estava encharcado, frustrado, e naquele momento, sinceramente, com vontade de me mudar para um apartamento sem nenhuma planta em vaso. Mas alguns dias se passaram. O jardim estava abandonado, exceto por mim, que ainda me sentia emocionalmente preso à ideia de não deixar tudo ir por água abaixo, literalmente. Comecei a sentir que era mais do que um projeto falido, era uma metáfora da minha própria tentativa de ser um pai presente, um cara participativo. E, de alguma forma, a natureza estava rindo da minha cara. Certa noite, ouvi barulhos lá fora. Saí com uma lanterna, pronto para espantar outro guaxinim, e dei de cara com 3 crianças da vizinhança, lideradas pelo meu filho, arrancando as cenouras. E estavam rindo. Uma delas, segurando uma cenoura raquítica, disse: "Isso aqui não serve nem para alimentar um coelho." Meu filho respondeu: "Claro que não. A ideia era só pra nota, né?" Fiquei parado. Nenhum deles me viu. Entrei de volta como um homem derrotado. Sentei na cozinha, em silêncio, olhando para as minhas mãos calejadas. No dia seguinte, comprei uma pá nova. Enterrei tudo. As alfaces, os pepinos, o orgulho. Cobri tudo com grama artificial. Sim, grama de mentira. Verde de mentira. Perfeita. Sem insetos. Sem raiz. E, principalmente, sem sonhos de infância que viram ruínas por capricho de uma mente de 7 anos. Ele chegou da escola e parou na porta dos fundos. O que aconteceu com o jardim? Evoluiu, eu disse. Agora é autossustentável de verdade. Ele não respondeu. Virou as costas. E eu juro por tudo que é sagrado, sorri. Porque talvez eu tenha perdido a batalha da horta, mas venci a guerra da sanidade. E se algum dia ele vier com papo de reflorestar o telhado, eu já tenho a resposta pronta, e não sem um contrato assinado e financiamento aprovado. A paz da grama artificial durou exatamente 5 dias. 5 dias gloriosos em que olhei pela janela dos fundos e vi um quintal verde, limpo, inofensivo. Um quintal que não exigia mais de mim do que um olhar e talvez, de vez em quando, um sopro de orgulho. Cheguei a tomar café lá fora uma manhã. Me senti vitorioso. Um homem livre. Um sobrevivente. Foi então que, numa tarde de sexta-feira, escutei um barulho estranho vindo da garagem.
Algo entre uma furadeira e uma pá caindo no concreto. Corri achando que tinha alguém tentando invadir. Quando abri a porta, lá estava ele. Jake. Sentado no chão, rodeado por peças, tubos de PVC, cabos de carregador de celular, uma caixa de ferramentas aberta, a minha, claro, e o manual de instruções de um painel solar portátil que eu nem sabia que ele tinha conseguido comprar. O que você tá fazendo? Energia limpa, ele respondeu, como se fosse o porta-voz da ONU. Com o quê? Lembra do vale-presente da vovó? Usei para comprar isso online. É um kit de energia solar de verdade, pai. Agora vamos alimentar o jardim com eletricidade sustentável. Eu não sabia se gritava ou se deitava no chão da garagem e esperava a vida acabar. O jardim já não existia. Era grama falsa. Nem grama de verdade precisava de energia. Mas lá estava ele, empilhando baterias de lítio baratas e tentando conectar fios com fita isolante vermelha, como se tivesse nascido para aquilo. Tentei argumentar. Jake, não tem mais jardim. Acabou. Aquele projeto ficou no passado. Você tirou nota, parabéns, a vida seguiu. Ele me olhou com aquele olhar que só criança com excesso de confiança e nenhum senso de realidade consegue manter. A grama é só o começo, pai. A próxima fase é criar um ecossistema autossuficiente. Vamos eletrificar a composteira, acionar sensores de umidade, automatizar o sistema de irrigação 2.0. Irrigação de quê, Jake? De quê? A grama é sintética. Ela não bebe água. Ela não tem alma. Ele nem pestanejou. Continuou rosqueando alguma coisa num tubo enquanto falava com a calma de um engenheiro veterano. Eu pensei nisso. A fase 3 seria uma estufa interna. Cultivo vertical. LED controlado por painel solar. Posso montar no porão. Já medi o espaço. O porão. O meu porão. O lugar onde eu guardo minhas ferramentas, meu vinho barato, e às vezes, minha sanidade. E agora, segundo ele, ia virar o laboratório secreto de uma criança de 8 anos que achava que sabia mais de agricultura e engenharia elétrica do que qualquer adulto com diploma. Respirei fundo. Tentei manter o controle. Mas alguma coisa em mim quebrou. Jake, me escuta. E escuta mesmo. Eu cavei buracos nesse quintal por 3 dias. Eu lutei com minhocas, formigas, barro, fezes de guaxinim e uma estufa que quase decapitou um gato. Eu investi tempo. Investi dinheiro. Eu quase fui parar no hospital por causa de uma espinha inflamada que peguei plantando pepino no calor. E tudo isso, para você perder o interesse em 7 dias. 7. E agora você quer ligar fio de cobre em painel chinês para carregar um vaso que nem existe? Eu me recuso, Jake. Me recuso a cavar outro buraco emocional nesse quintal. Ele me olhou em silêncio. Por um segundo, achei que talvez ele tivesse entendido. Que algo no meu discurso tivesse penetrado aquela cabeça teimosa. Então ele respondeu. Pai, você tá sendo muito reativo. Energia solar é o futuro. A gente tem que pensar no planeta. Juro por Deus que minha alma deixou meu corpo por uns segundos. Pior, à noite, encontrei meu computador aberto com várias abas mostrando tutoriais de Arduino e como construir sensores caseiros de umidade com sucata eletrônica. Um dos vídeos tinha 3 horas de duração. E ele assistiu inteiro. Inteiro. No sábado de manhã, eu me levantei e ele já estava com uma caixa de isopor vazia, dizendo que ia usá-la como base da estufa interna. Já estava desenhando os pontos de luz e programando o cronômetro com um aplicativo que ele baixou no meu celular sem permissão. E eu? Eu sentei no chão da sala, em silêncio. Olhei em volta. Vi a planta artificial que comprei para combinar com o novo quintal. Sorri. Um sorriso amargo, pequeno, resignado. Porque eu entendi ali que esse menino, meu filho, não queria um jardim. Nunca quis. O que ele queria, o que ele sempre quis, era um laboratório de caos. Um parque de diversões onde ele podia inventar, experimentar, abandonar, recomeçar e me arrastar junto. Ele queria construir um mundo inteiro, planta por planta, fio por fio, com a mesma facilidade com que depois ia simplesmente largar tudo pelo próximo projeto com a palavra ecológico no título. E o mais revoltante é que eu sabia que, se ele viesse amanhã com uma caixa de ovos dizendo que agora queria incubar codornas, eu provavelmente ia ajudá-lo a montar a porcaria da chocadeira. Porque no fundo, sou o tipo de pai que cava buracos sabendo que vão virar crateras. E mesmo assim, cava de novo. Mas dessa vez, jurei pra mim mesmo, se ele vier com ideias de turbina eólica no telhado, eu mudo de país. Na segunda-feira seguinte, ele acordou antes de mim. Isso, por si só, já era sinal de catástrofe iminente, porque Jake é o tipo de criança que só abre os olhos depois de meia hora de negociação, 2 alertas do celular e uma ameaça velada de ir pra escola sem café da manhã.
Mas naquele dia, quando desci para a cozinha, ele já estava lá. Sentado. De banho tomado, uniforme impecável e um sorriso que me causou calafrios. Pai, posso te mostrar uma coisa antes de ir para a escola? A essa altura, quando ele começava uma frase assim, eu já sentia os músculos do meu rosto travarem. Disse que sim, claro, como todo pai que já perdeu o controle da própria casa. Ele me levou até a sala. Ligou a TV. E colocou uma apresentação. Uma apresentação. Com slides. Com slides. Eu chamei de Projeto Futuro Verde 5.0. Aqui estão minhas ideias para otimizar o uso do espaço doméstico em função de uma cadeia produtiva de alimentos limpa e inteligente. E foi isso. O garoto de 8 anos me apresentou um PowerPoint cheio de gráficos em pizza, imagens de drones pulverizadores e um cronograma de metas dividido por trimestre. Tinha tópicos como captação de cocô com algas e possível instalação de colmeia artificial na varanda. Eu fiquei parado ali, sem conseguir piscar, ouvindo meu próprio filho me explicar, com total seriedade, que as abelhas estavam sumindo e que talvez a gente devesse contribuir para salvar a biodiversidade instalando um sistema de polinização urbana doméstico. Polinização urbana. Na varanda. De um segundo andar. A gota d'água? O último slide. Com fundo verde e letras garrafais. Fase final em transformar garagem em biodigestor experimental. A garagem, onde eu deixo meu carro, minhas ferramentas, minha bicicleta velha e os restos do pouco que ainda me pertence. Jake, eu disse, com a voz já trincando, o que você quer dizer com biodigestor? Ele explicou. Com detalhes. Que se a gente fermentasse restos orgânicos com bactérias anaeróbicas, podia gerar gás metano e energia limpa. Mostrou até uma planta baixa da garagem com os setores desenhados a lápis, indigestão, armazenamento, e um cantinho reservado para experimentos de vermicompostagem controlada. É só a gente tirar o carro. Só tirar o carro, ele disse, como quem diz, só apagar a luz. Nesse momento, eu tive um lapso de realidade. Sério. Tive uma pequena experiência fora do corpo. Me vi ali, de pé, de camiseta manchada de café, cabelo desgraçado de sono, ouvindo uma criança propor transformar minha casa numa mini-central de energia biológica. E o mais revoltante? Ele falava com convicção. Como se eu fosse um maluco por não considerar essa evolução natural do nosso cotidiano. Respondi com a frieza de um homem quebrado por fases. Jake, a garagem não vai virar um biodigestor. Não vamos criar abelhas. Não vamos montar estufa vertical, nem vermicompostagem, nem captação de cocô com algas. Você tem 8 anos. 8. Ainda confunde terça com quinta. E quer gerar gás metano com casca de banana. Ele me olhou com a calma assassina de quem já tinha escutado todos os nãos do mundo e ainda assim sabia que a guerra era longa. Pai, você sempre fala que quer que eu me envolva com alguma coisa. Que quer que eu largue as telas. Que eu use a cabeça. Agora tô usando. Só que você não aguenta o nível da minha ideia. Nível da ideia. Nível. Passei o resto do dia tentando me concentrar no trabalho enquanto visualizava minha casa sendo invadida por vermes de compostagem, painéis solares mal conectados e colmeias artificiais improvisadas com pote de sorvete. E para piorar, ele começou a recrutar. Conseguiu convencer a professora dele a deixar apresentar o plano na feira de ciências da escola. Feira de ciências. O mesmo lugar onde crianças normais apresentam um vulcão de bicarbonato. Jake vai chegar com uma planta de biodigestor desenhada no papel manteiga e pedir doações de casca de fruta. Naquela noite, ouvi sons na varanda. Quando abri a cortina, vi que ele tinha pendurado 2 potes de vidro com flores dentro. E um cartaz feito à mão em área de pouso segura para abelhas polinizadoras. Parei. Fechei a cortina. Fui até a geladeira. Peguei uma cerveja. Sentei no sofá. Liguei o noticiário e deixei o volume no mínimo. É isso. Essa é minha vida agora. Uma sucessão de projetos ecológicos em miniatura, interrompidos por crises de tédio infantil e orçamentos improvisados. Vivo à beira de virar case de estudo de uma ONG infantil. Minha casa, outrora um refúgio silencioso, é agora o protótipo de um delírio ambiental doméstico conduzido por uma criança com excesso de energia e acesso irrestrito à internet supervisionada. E quer saber o pior? Lá no fundo, bem lá no fundo, tem uma parte de mim, uma parte fraca, masoquista e paternal, que já tá pensando em como adaptar a garagem sem perder completamente o porta-malas do carro. Porque no fim das contas, o amor é isso, em cavar buracos, tapar buracos, e depois cavar de novo, sabendo que o próximo vai ser maior. E provavelmente vai cheirar a casca de abacate fermentada. Aconteceu numa quarta-feira de chuva. O tipo de dia que já começa com o pé errado, em trânsito, café frio, goteira no teto da lavanderia. E quando cheguei em casa, molhado, exausto e completamente sem paciência, lá estava ele. Jake.
de luvas de borracha, com um avental feito de sacola reciclável e um balde com algo que parecia se mexer. O que é isso? Perguntei sem nem tirar o casaco. Minhocas, pai. Para acelerar a vermicompostagem. Achei um fórum de agricultura regenerativa. A galera lá disse que se eu misturar esterco de cavalo, casca de fruta e jornal triturado, em 3 semanas a gente já vai ter composto de primeira. De onde você tirou esterco de cavalo, Jake? Ele sorriu. Pedi para um colega da escola. O tio dele tem um aras. Trouxe num saco preto. E foi nesse momento específico, que eu percebi que não havia mais fronteiras. Ele não era mais só uma criança com ideias. Era uma força da natureza. Um pequeno terror ecológico que havia tomado posse do território doméstico, 1 cm² de cada vez. E eu? Eu era só o coadjuvante derrotado dessa história. O pai desidratado com cheiro permanente de humus. Só que naquele dia, alguma coisa mudou em mim. Algo se alinhou no meu DNA de pai esgotado e nasceu ali a fagulha. A centelha da vingança. Não uma vingança cruel, não. Não sou esse tipo de homem. Mas uma vingança silenciosa, estratégica. Uma vingança pedagógica. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente, provavelmente sonhando com um biodigestor conectado à Alexa, eu agi. Comecei pelo porão. Retirei discretamente todas as peças do painel solar desmontado e guardei numa caixa com uma etiqueta em equipamento falho. Não usar. Deixei a caixa no alto da estante, fora do alcance. Depois, fui até a varanda e substituí o cartaz de área de pouso segura para abelhas por um outro, com uma ilustração de vespa. E escrevi, em zona de alto risco biológico, em vespas em observação científica. Não tocar. Deixei em inglês. Para parecer oficial. Acrescentei fita vermelha em volta dos vasos. Ele não tocou mais. Mas a obra-prima da minha retaliação veio no fim de semana. Ele me pediu ajuda para fazer uma nova mistura pro composto. Disse que precisava de 2 quilos de restos orgânicos. Fiz cara de aprovação e disse, deixa comigo. No dia seguinte, entreguei para ele um balde cheio de cascas de cebola, brócolis cru, casca de peixe, a que eu tinha guardado no freezer por meses, e um toque final, ovos cozidos vencidos. Tudo isso triturado num liquidificador velho que encontrei no porão. Ele olhou, desconfiado. Isso é meio estranho. É o tipo premium, Jake. Bioconcentrado. Você quer resultado rápido, não quer? Ele misturou tudo no composto. E na manhã seguinte, o cheiro estava tão insuportável que ele quase vomitou na varanda. 3 vizinhos reclamaram. Um deles ligou para a prefeitura achando que tinha um animal morto. Jake correu até mim, desesperado. Pai. O composto tá podre. Não pode ser. Fiz tudo direitinho, disse eu, com a serenidade de quem finalmente estava ganhando a guerra. Passamos a tarde recolhendo aquela pasta de morte-viva com pazinhas de areia de praia, tentando salvar o pouco que restava das minhocas, que provavelmente entraram em estado de choque biológico. Ele estava arrasado. E ali, naquela mistura de compostagem falida, orgulho ferido e luvas sujas, a semente da lição começou a germinar. Pela primeira vez, ele hesitou antes de lançar a próxima ideia. Começou a perguntar antes de agir. Me mostrou esboços antes de transformar meu armário em laboratório. Foi aí que percebi que a vingança não era só pelo cheiro, pelas compras, pelo biodigestor imaginário. Era pela sanidade. Pela ordem. Pela volta da autoridade paterna, que andava em baixa desde a primeira pá de terra cavada por capricho escolar. Meses depois, o quintal ainda carrega cicatrizes da guerra. Alguns sacos de adubo viraram assento para o gato da vizinha. A grama sintética continua lá, invencível. E Jake ainda tem ideias. Mas agora, antes de apresentar qualquer coisa, ele começa com uma frase que me dá arrepios, mas também esperança. Pai, eu tive uma ideia, mas quero saber sua opinião primeiro. E eu? Eu ouço. Com calma. Com cautela. Às vezes com o número da emergência ambiental discado no telefone, só por precaução. Porque, no fim, é assim que a gente vence. Com uma pá. Um balde de vingança disfarçada. E cheiro de peixe podre.